Sou Juliana Cavalcante Parísio, advogada especialista em Direito Público e Privado. Estou aqui para tratar com vocês sobre um tema que está repercutindo em cenário nacional, que é a reforma da Previdência. Hoje iremos tratar dos principais pontos da reforma. Porém, é importante a gente tratar sobre a medida provisória 871 de 2019, que já foi convertida em lei na Lei 13.846 de 2019 e já fizeram algumas alterações importantes no texto. E daí em diante, o novo texto da reforma já foi pronto e modificado para o bem de todo o cenário nacional. Sem essa reforma da Previdência, o Brasil não consegue desenvolver novos investimentos e também na infraestrutura, na saúde, na educação, porque não sobra recursos para fazer todos esses investimentos. Todos os recursos que a gente paga, os impostos que a gente paga, está indo diretamente para pagar e manter o Fundo Previdenciário Nacional. Então, para isso, existiu a reforma da Previdência. Então, de início, a gente precisa entender por que é que existe essa reforma. Justamente para que em 10 anos a gente possa economizar 933 bilhões aproximadamente. E esses 933 bilhões economizados já vai servir para novos investimentos no Brasil. Então, a reforma da Previdência foi importante por esse motivo, mas temos outros mais importantes para os trabalhadores brasileiros. E aí eu vou tratar sobre cada um deles agora, para que vocês fiquem por dentro e tirem suas dúvidas. O primeiro tema a ser abordado são as regras de transição, porque atualmente o sistema comporta o seguinte: mulheres se aposentam aos 60 anos de idade e homens aos 65 anos de idade. Porém, tem que ter um tempo mínimo de contribuição, que atualmente é 15 anos de contribuição para a Previdência e o homem também, 15 anos de contribuição para a Previdência. Com o projeto da reforma da Previdência, as contribuições passariam a ser de 20 anos de contribuição, mulher, e 20 anos homens. Porém, esse texto não foi aprovado logo no primeiro turno. Já teve algumas modificações para permanecer os 15 anos mesmo de contribuição. Agora, com a nova reforma, também alterou a idade do trabalhador para se aposentar. Atualmente, é 60 anos mulher e 65 homem, porém, com a reforma passou a ser 65 anos homem, a mesma coisa, porém as mulheres são aos 62 anos de idade. Existe também o sistema de pontos, né, que atualmente a gente tem que ver que as pessoas que já estão contribuindo há mais tempo, eles têm, se já tiver 30 anos de contribuição as mulheres e homens já tiver 35 anos de contribuição, eles têm que ter um tempo mínimo de idade, que mulher seria 56 anos e homem 61 anos. Então, com esse tempo de contribuição, somado com a idade, as mulheres atingindo 86 pontos e os homens atingindo 96 pontos, eles já teriam direito a se aposentar. Porém, essa aposentadoria seria com 60% do salário de benefício, acrescido cada ano 2%, até chegar ao limite mulher de 62 anos e homem de 65 anos, para chegar a 100% do valor do benefício. Com relação aos professores, estes aposentariam mais cedo, com 5 anos a menos ou 5 pontos a menos. As mulheres professoras que ingressaram no magistério do nível fundamental, médio e superior poderão se aposentar com 81 pontos e os homens com 91 pontos. Com a nova reforma, a pensão por morte passou a ser requerida, podendo ser requerida pelos dependentes menores de 16 anos e o cônjuge sobrevivente, né, até 180 dias da data do óbito. Anteriormente eram 30 dias para dar entrada no requerimento, agora são 180 dias. Com relação aos dependentes maiores de 16 anos e aqueles incapazes, né, por doença ou por alguma outra enfermidade, ou inválidos, esses aí poderiam entrar até 90 dias da data da ocorrência do óbito. É importante acrescentar também que o condenado criminalmente transitado em julgado, a sentença transitada em julgado, ele perderá o direito à pensão por morte se ele foi autor, coautor ou partícipe do crime cometido contra o segurado. Quanto ao auxílio reclusão, esse aí só vai ter direito os dependentes do preso, né? A pessoa que está presa, ela só dá direito aos seus dependentes se ele tiver contribuído para a Previdência Social durante 24 meses. Esse é o período de carência exigido, a partir de agora, da reforma, para que ele possa pleitear o seu direito. Não é o preso que pleiteia esse direito, é os dependentes do preso. E tem que preencher todos os requisitos também da pensão por morte. O salário-benefício do auxílio reclusão,
ele é somente para pessoas de baixa renda, ou seja, que preenchem os requisitos da lei. Com a mudança do salário maternidade, as gestantes que estiverem perto de ter o seu bebê também podem ficar despreocupadas, que antes era exigido contribuições de 12 meses. Com a nova reforma, ficou as contribuições de 10 meses, ou seja, existe uma carência de 10 meses para que tenha direito ao salário maternidade a partir de agora, com a reforma da Previdência. Quanto à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, o segurado terá que passar por uma perícia médica judicial a cargo da Previdência Social assim que eles solicitarem. Antes, depois de 55 anos de idade, com 15 anos de benefício, não era mais necessário e fazer esse exame médico pericial. Mas a partir de agora, com essa medida provisória que foi para combater as fraudes existentes dentro desse sistema, todas as pessoas que forem notificadas pela Previdência Social para a realização de exame médico pericial terão que se submeter a esse exame. É uma forma de a gente regularizar a situação de todos eles e também deixar todos os benefícios sem nenhum problema com relação à fraude. Lembrando que a aprovação do texto só saiu agora, recentemente, em julho, no primeiro turno na Câmara dos Deputados. Ainda vai haver muitas alterações daqui para lá, porque tem que ir para segundo turno ainda na Câmara, que vai ser agora em agosto, e depois 2 turnos no Senado Federal. Então é preciso aguardar todas essas etapas para começar a valer e os investimentos voltar para o nosso Brasil. E com relação ao cálculo do valor do benefício, antes se calculava tirando 20% das menores contribuições e só se aproveitava as 80% maiores contribuições para fazer esse cálculo do salário-benefício. Atualmente, com o texto da nova reforma, os 100% de contribuição que você fez para a Previdência Social serão aproveitados e dali serão transformados dividido pelo tempo mínimo de contribuição ou então pelo tempo máximo de contribuição para saber qual será o seu valor de benefício. Lembrando também que o contexto da nova reforma da Previdência não vai mais existir a aposentadoria por tempo de contribuição. As aposentadorias vão atender somente ao requisito de idade e tempo mínimo de contribuição. E dali em diante, o trabalhador só vai se aposentar com 60%, acrescido a cada ano 2%, até chegar aos 100%. Então, é um estímulo para que as pessoas trabalhem por mais tempo. E para finalizar, a reforma da Previdência foi necessária e urgente, porque o Brasil precisa se desenvolver. E todos os valores que estavam entrando nas contas federais, justamente para custear o Fundo da Previdência e os demais serviços de saúde, educação, assistência e os demais infraestrutura do Brasil, estavam inviáveis. Por isso essa situação teria que mudar. E aí a reforma da Previdência é que vai fazer com que tudo isso se encaixe novamente e o Brasil volte a crescer. Sou Juliana Cavalcante Parísio, advogada especialista em Direito Público e Privado. Estou aqui para tirar suas dúvidas.